Senhor Deus, graças te damos por esse dia separado, Pai, para o culto, para a adoração do Teu nome. E agora que vamos ler a Tua palavra, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja nos orientando, esteja abrindo os nossos olhos, transformando, Senhor, o nosso coração em terreno fértil, para que a Tua palavra, a semente da Tua palavra caia nele e frutifique, Pai. Que sejamos atentos ouvintes e diligentes praticantes da Tua palavra, para que, como vimos de manhã hoje, Pai, caminhemos e cada dia mais cresçamos no conhecimento e prática de boas obras. Que não reparemos, ó Pai, na fraqueza daquele que fala, mas no poder da Tua palavra, e que saiamos daqui edificados para mais uma semana de luta, de dificuldades, ó Pai, nesse mundo, mas principalmente de vitórias, quando olhamos firmemente para o alvo que é Cristo. É em nome dele, confiado nos seus méritos, que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor agora em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, os versos de 1 a 11. Lucas capítulo 5, os versos de 1 a 11, a palavra do Senhor diz assim: Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse texto ele é comumente chamado de a pesca maravilhosa ou a pesca miraculosa. E nesse notável milagre que Jesus faz, nós vamos perceber 2 aspectos. Em primeiro lugar, ele vai mostrar o completo domínio de Cristo e de Deus sobre a criação. E é interessante que nós vamos ver que, de uma forma extraordinária, os peixes eles foram obedientes. Eles foram tão obedientes a Cristo como o foram as moscas, as rãs, os piolhos e os gafanhotos lá no Egito, quando o Senhor, através de Moisés, mandou as pragas. E aqui nós vemos um aspecto interessante da criação, que tudo e todos estão subordinados a Cristo, e tudo e todos estão a seu serviço e obedecem às suas ordens. Quando nós vemos o Senhor Jesus
em outras passagens, controlando o vento, controlando a fúria das ondas, controlando os elementos inanimados da criação. Aqui nós vemos o Senhor controlando as criaturas, os animais, né? Demonstrando assim o seu poder. E nós vamos ver algumas similaridades com esse milagre, desse milagre realizado no início do ministério de Jesus e aquele que ele realizou já no fim do seu ministério, depois de ressurreto, lá em João 21. João capítulo 21, os versos de 11 a 14. Lá no versículo 6, no versículo 5, Jesus aparece a eles, tá? Versículo 4, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se de sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Em ambas essas passagens, lemos sobre uma pescaria miraculosa. Em ambas, Pedro está presente e ocupa um lugar proeminente no acontecimento. E em ambas essas duas passagens, existem profundas lições espirituais que nós vamos discorrer sobre elas, as quais vão estar de forma bem destacada, acima apenas dos fatos que foram descritos. Inicialmente, esses versículos, eles vão mostrar a incansável disposição do nosso Senhor Jesus para fazer toda boa obra. Jesus, ele vai ser encontrado novamente pregando a palavra, anunciando o evangelho no meio de pessoas que o apertavam para ouvir a palavra de Deus. E é interessante que Jesus ele pregava na sinagoga, Jesus ele ensinava no templo. Muitas vezes, em muitas passagens, nós vemos isso. Mas ele agora, ele não estava num suntuoso templo ou num prédio consagrado ao culto público. Ele pregava ao ar livre, ele aproveitava todas as oportunidades para pregar. Ele não estava em um púlpito suntuoso, bonito, feito para que o pregador suba, mas ele estava num barco de pesca, num instrumento de trabalho muito comum naquela época. E é interessante que Jesus ele tinha essa percepção. Ele olhava as almas que tinham necessidades, que esperavam para ser alimentadas. Só que ele não levava em conta a inconveniência pessoal ou do momento. Ele sempre pregava a palavra. Ele tinha claro para si que a obra de Deus, ela precisava ser realizada. Nós, como servos de Cristo, como seus discípulos, nós temos que aprender essa lição.
A gente não tem que esperar que pequenas ou grandes dificuldades ou obstáculos, eles sejam removidos da nossa vida antes de colocarmos as nossas mãos à obra e prosseguirmos semeando a palavra de Deus. Nós não precisamos esperar, e a nossa igreja é uma prova disso, né? Que tenhamos um local como este para anunciar a palavra do Senhor. Nós podemos, num local humilde, ou muitas vezes, como muitos irmãos nossos fizeram no passado, se reunindo em cavernas, em cemitérios, longe das habitações dos homens, mas se reunindo para pregar a palavra de Deus, reunindo para cultuar ao Senhor. Edifícios adequados, locais adequados, podem sempre estar em falta para reunir os ouvintes. Mas o que devemos fazer? Devemos cruzar os nossos braços? Devemos esperar para anunciar o Evangelho? Devemos ficar esperando as oportunidades se mostrarem a nós? De maneira nenhuma. Que Deus não permita que nós sejamos preguiçosos, que nós sejamos lenientes com o anúncio do Evangelho. Se nós não pudermos fazer tudo aquilo que desejamos, que planejamos para anunciar o Evangelho, devemos fazer tudo o que podemos fazer. Muitas vezes a gente floreia demais. A gente quer traçar estratégias mirabolantes para pregar o Evangelho, gastar muito dinheiro, fazer programações suntuosas e coisas assim extraordinárias para pregarmos o Evangelho. Mas Cristo, Ele simplesmente olha para o lado, vê um barquinho e entra no barco e vai pregar, né? Nós devemos trabalhar com aquilo que temos, as ferramentas que temos. E nós devemos fugir da preguiça, né? Que o coração do preguiçoso, quando ele olha para a tarefa de pregar o Evangelho, quando ele olha para a árdua tarefa de pregar o Evangelho, ele sempre vai estar pensando nos espinhos e no leão que está lá fora, como diz Provérbios. Em Provérbios 15, 19. A palavra do Senhor diz assim: o caminho do preguiçoso é como cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. E Provérbios 22, 13 vai falar do leão, a desculpa do preguiçoso. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Onde nós estamos, da maneira que nós somos, quer seja oportuno, quer não, utilizando este ou aquele instrumento, por meio dos lábios ou da caneta, pregando ou escrevendo, devemos nos esforçar por estar sempre trabalhando para Deus. Jamais devemos ficar ociosos na tarefa de pregar o Evangelho e de testemunhar a verdade de Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo para isso. Sendo oportuno, não sendo oportuno, independente da sua plateia. Nós vimos na leitura continuada, ele estava na presença dos fariseus, na casa de um fariseu, a nata da sociedade religiosa da sua época. Mas ele se volta para uma mulher pecadora. E aqui nós vemos Jesus no meio do povo, no meio do povão, pregando o Evangelho, não fazendo caso da situação, não fazendo caso da sua plateia, não fazendo caso de qualquer outra coisa, mas pregando. Um outro aspecto que esses versículos, esse acontecimento na vida de Cristo vai nos mostrar é um encorajamento que o Senhor ministra acerca
da obediência inquestionável. E é interessante porque nós vamos ver Jesus, depois que ele acaba de pregar, depois que ele acaba de ensinar, ele ordena a Pedro: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. O que um profissional experiente ele faria? Eu fico imaginando, se fosse eu no meu trabalho, com a pouca experiência que eu tenho, e alguém me falasse para fazer uma coisa que eu tentei, que eu estou tentando por várias horas, por vários dias e eu não consigo, e alguém chega e fala para mim, rapaz, você está meio fora da questão, né? Você não está sabendo o que você está falando. De repente eu até argumentaria com essa pessoa, pela muita experiência que Pedro tinha, e essa é uma característica que nós devemos ter com relação às coisas do reino de Deus. O ensino da palavra de Deus, ele é autoritativo. A pregação do Evangelho, ela é autoritativa. Quando não são questões de opinião, quando é o ensino da palavra de Deus, quando é a pura doutrina da palavra de Deus, nós temos a obrigação e a responsabilidade de obedecer. E foi isso que Pedro demonstra. E a resposta que Pedro vai dar ao Senhor Jesus de uma maneira admirável, pela sua posição de pescador experiente, ele vai demonstrar algo que nós devemos ter: uma mentalidade de um bom servo. Será que nós temos a mentalidade de servo? E aqui, quando a palavra de Deus ela fala servo, ela está falando de escravo. Alguém que está disposto a obedecer. Mas não um escravo comum, um escravo que ama o seu Senhor. Alguém que depende completamente do seu Senhor. E Simão responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Olha que coisa interessante. Quantas vezes nós temos retrucado e falado ao Senhor: Senhor, mas eu já preguei, mas eu já falei, mas eu já testemunhei, e nada acontece. As pessoas não se convertem, as pessoas não querem abraçar o reino de Deus. O que Jesus fala para a gente? Vai e lança a rede. Continua, insiste, persevera. E o que nós devemos responder? Senhor, eu tenho trabalhado por muito tempo e nada eu tenho apanhado, mas sob tua palavra eu lançarei as redes. E mesmo que esse tempo, essa noite de lançar redes, essa noite na nossa vida de pregação e de dificuldade para anunciar o Evangelho, ela perdure por muito tempo, o Senhor ele vai ser fiel à sua palavra. A pregação do Evangelho não vai voltar vazia para Deus. A palavra de Deus ela não vai voltar vazia para Ele. E qual foi a recompensa dessa pronta obediência de Pedro lá na pescaria? O texto nos diz: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Esse acontecimento ele tem uma lição muito importante para nós, todos os crentes. Nós temos que aprender e crer na bênção de manifestarmos uma obediência imediata e inquestionável aos mandamentos do Senhor. O caminho do dever, às vezes, pode ser árduo e desagradável, mas a sabedoria do caminho que determinamos seguir não pode ser evidente para o mundo. O mundo não vai perceber, né?
O mundo vai olhar para a nossa atitude de obediência e vai nos chamar de loucos, de fundamentalistas. Eles não conseguem enxergar sabedoria naquilo que fazemos. Mas isso não deve ser suficiente para nos impedir. Nós não podemos deixar de obedecer ao que o Senhor nos manda. Isso é muito diferente, tá, de muitas religiões e de muitas igrejas em que a palavra do pastor não pode ser questionada, em que os ensinos, muitas vezes falsos, não podem ser questionados. E isso nós deixamos muito claro. A nossa igreja faz, não a igreja local, mas a nossa denominação, ela deixa muito clara que a obediência dos membros da igreja às autoridades, àquilo que é pregado, ela é devida enquanto essas autoridades são fiéis à palavra de Deus. Não é uma obediência cega a tudo aquilo que o pastor fala, não é uma obediência cega a tudo aquilo que a liderança da igreja fala. É uma obediência pronta e irrestrita aos mandamentos da palavra de Deus, à sabedoria da palavra de Deus. E isso deve ser uma marca nossa, de cada um de nós. Se nós somos reconhecidos como pessoas que são questionadoras, que gostam de debater, não questão de opinião, mas ir contra o que a palavra de Deus fala, nós estamos manifestando um comportamento exatamente oposto àquele que é demonstrado por Simão Pedro. Tá? Nós, para obedecermos a palavra de Deus, obedecermos aos seus mandamentos, nós não precisamos consultar a carne ou o sangue, não precisamos olhar para dentro de nós e esperar termos a vontade de fazer isso, porque muitas vezes nós não vamos ter essa vontade. Nós precisamos estar com os olhos firmes e prontos para avançar quando Jesus nos diz: vá, pregue o Evangelho. Devemos fazer isso com ousadia, determinação e sem vacilar, quando Ele também nos ordena, quando Ele nos diz: faça isso, pregue o Evangelho, avance. Nós devemos, como Pedro, sem questionar, seguir e obedecer. A marca dos verdadeiros servos de Cristo, nas orelhas e nos pés. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nós devemos andar, nós devemos caminhar pela fé e não pelo que vemos, crendo que mais tarde entenderemos as coisas que agora não percebemos como corretas e lógicas. Foi o que Simão fez. Simão, se ele fosse se guiar por aquilo que ele viu, por aquele que ele experimentou, por tudo aquilo que ele estava percebendo daquela situação, por tudo aquilo que era lógico, ele não iria obedecer ao Senhor. Ele ia falar: Senhor, não adianta. Eu sou um excelente pescador, eu tentei pescar a noite inteira, não pegamos nada, não tem peixe nesse local. E se a gente agir dessa forma, arrogante, negando obediência à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, nós jamais vamos achar que nós somos pecadores. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos descobrir que nós perdemos uma grande recompensa. A grande recompensa da obediência. Nesse mundo, nós já vamos gozar das bênçãos do Senhor. Nós já vamos viver em paz com o nosso Deus. E no porvir, nós vamos herdar a vida eterna. Um outro aspecto muito interessante que nós vemos nesse texto é a forma e a demonstração de um intenso sentimento da presença de Deus, uma clara demonstração da presença de Deus, do seu poder e da sua glória,
como isso humilha o homem, levando a sentir a sua pecaminosidade. Isso é mostrado de maneira notável nas palavras de Pedro, quando essa miraculosa pescaria, essa extraordinária pescaria, o convence de que alguém muito maior do que os homens que estavam ali naquele local estivera com eles no barco. Quando ele, novamente, pela sua experiência, ele vê que ele trabalhou a noite inteira, não pegaram nada, e pelo simples fato de Jesus falar, volta, lança a rede, e ele vê aquilo que aconteceu, o quão extraordinário foi aquilo, que ele, caindo em si, ele chega, prostra-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Aqui nós temos que lembrar de algumas coisas, tá? A gente precisa ter em mente a ocasião em que essas palavras foram pronunciadas. Aqui, Pedro, no máximo, exagerando, ele era um bebezinho na vida cristã. Ainda que possuísse uma fé deficiente, ele era frágil na sua experiência com Cristo e em seu conhecimento das coisas espirituais. E isso é o que acontece com todos nós, quando nós nos deparamos com a santidade de Deus. Nós somos impactados pela glória de Deus, nós somos impactados pela majestade do Evangelho, e nós nos sentimos humilhados por isso. O ser humano, ele não pode suportar a glória de Deus, ele não pode, por causa do seu pecado, chegar diante de Deus e permanecer de pé diante do Senhor. Com certeza, se esse episódio acontecesse mais tarde na sua vida, ele diria para Jesus, fica comigo, não me deixes. Né? No entanto, apesar de chegarmos a essa conclusão, as palavras de Simão expressam os primeiros sentimentos que vêm ao coração do homem quando ele é trazido a um contato íntimo com Deus. A percepção da grandeza e da santidade divina o levam a sentir intensamente a sua própria insignificância e a sua pecaminosidade. É interessante que isso aconteceu, né, lá com o povo de Israel no Monte Sinai. O povo, ele saiu do arraial, ele foi até o monte, e Deus estava no monte, a presença de Deus estava no monte, a glória do Senhor estava no monte, e o espetáculo era terrível. Fogo, trovões, vozes, clangor de trombetas, e o povo se apavora, porque ele vê a glória de Deus e olha para a sua condição. E eles falam para Moisés, lá em Êxodo 20:19, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. E isso acontece também com Adão quando ele peca. Ele também se esconde de Deus, ele tem medo de chegar na presença de Deus por causa do seu pecado. E isso é bom que seja assim, porque esse sentimento de incapacidade de conseguirmos enxergar o nosso pecado quando olhamos para a glória de Deus, isso é um dos instrumentos que Deus usa para nos quebrar, para nos humilhar e para estender a sua mão como um Pai amoroso para nós. Nós devemos nos esforçar cada dia em que nós vivemos. Devemos reconhecer mais e mais a necessidade que nós temos de um mediador entre nós e Deus, procurando compreender cada vez mais que sem um mediador, nossos pensamentos a respeito de Deus, eles jamais podem nos trazer consolo. E quanto mais claramente nós o percebermos,
quanto mais claramente nós ouvirmos falar de Deus, mais nós vamos nos sentir desconfortáveis. Se nós não enxergarmos em Cristo o mediador que Ele é, se Ele não for esse mediador em nossa vida, alguém que pode nos levar à presença do Pai, pelo vivo e novo caminho que é o seu corpo, que é o seu sangue que foi derramado, nós nunca estaremos à vontade na presença de Deus. Nós devemos ser gratos a Deus, porque em Cristo nós temos o mediador que as nossas almas precisam, e por meio dele nós podemos nos achegar com ousadia a Deus, lançando fora os nossos temores. Nós não precisamos, a exemplo do povo de Israel, ao nos aproximarmos de Deus, temer, estar apavorados diante de Deus. Sem a mediação de Cristo, sem a obra mediadora de Cristo, Deus, Ele é fogo consumidor, e isso traz terror para os homens, isso traz pavor àqueles que não são salvos. Deus é esse fogo consumidor, Ele é alguém irado contra o pecado, irado contra o pecador, mas em Cristo e pela sua obra de mediação, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai reconciliado. Sem Cristo, o moralista, ele deve tremer enquanto vê a morte se aproximar. Em Cristo, o maior dos pecadores, como eu, como você, pode se achegar a Deus confiadamente e ter com isso uma paz perfeita. Irmãos, muito se fala de Deus, muito se fala de Cristo, muito se fala que Deus é Pai, que Deus é bom, mas nós não podemos nos achegar a Ele se não for através de Cristo. Se sobre nós não repousar o sangue da aliança de Cristo, se o nosso coração não for transformado, nós não podemos chamar Deus de Pai. A Escritura fala isso muito claramente, que só podemos clamar Abba Pai, chamar Deus de nosso Pai, verdadeiramente, se for pelo seu Espírito. E, por último, esses versículos, eles vão nos mostrar a promessa magnífica que Pedro ouve de Cristo. Ele fala assim para Pedro: não temas, doravante serás pescador de homens. É interessante que muitas promessas na Escritura, elas não apontam somente para aquele momento, para aquela pessoa, né? Mas sim para todos os apóstolos, e não apenas para eles, mas também para todos os fiéis ministros do Evangelho, que andam nas pegadas dos apóstolos, que seguem a doutrina dos apóstolos. E essa promessa, ela foi feita a esses homens para oferecer-lhes encorajamento e consolo, e para sustentá-los diante do sentimento de fraqueza e inutilidade que muitas vezes quase os derrota. Eles certamente possuem um tesouro em vasos de barro, como diz 2 Coríntios, lá o versículo 4, capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esses homens, esses vasos de barro, eles têm as mesmas paixões que os outros, sentem que seu coração é frágil e incapaz, tal como o dos seus ouvintes. Eles são frequentemente tentados a abandonar, desesperados, o ministério da pregação. Mas a esta circunstância aplica-se a promessa, da qual o cabeça da igreja,
espera que eles dependam todos os dias. Não temas, doravante serás pescador de homens. Irmãos, nós devemos ter o compromisso, e nós aqui na igreja estimulamos os irmãos a fazerem isso. Nós devemos ter o compromisso de orar diariamente, suplicando a Deus por ministros que sejam verdadeiros sucessores de Pedro e de seus companheiros, a fim de que preguem o mesmo e completo evangelho e vivam a mesma vida santa que eles viveram. Estes são os únicos ministros do evangelho que vão comprovar ser pescadores de homens bem-sucedidos. A alguns desses Deus pode conceder mais honra do que a outros. Uns podem se destacar mais nessa tarefa do que outros, mas todos os fiéis pregadores do evangelho devem acreditar que o seu trabalho não é em vão. Talvez eles preguem a palavra de Deus com muitas lágrimas, não vendo qualquer resultado do seu trabalho. Entretanto, a palavra de Deus ela não volta para ele vazia, como diz lá em Isaías 55:11. Versículo 10 diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para aqui designei. O último dia, quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai demonstrar que nenhum trabalho feito para Deus foi desperdiçado. Todo fiel pescador de homens reconhecerá que as palavras de Jesus lhes fizeram bem. Doravante serás pescador de homens. Irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos apoiar, nós precisamos estimular os fiéis pregadores da palavra do Senhor. É uma tarefa árdua, é uma tarefa em que essas pessoas, esses pregadores enfrentam a oposição do mundo, enfrentam a oposição de Satanás, enfrentam a oposição dos homens, muitas vezes dentro da própria igreja. E como todo homem que se aproxima de Deus, esses pastores, esses ministros do evangelho também olham para dentro de si e se veem pecadores. Nós precisamos ajudar, estimular, honrar esses homens e orar para que o Senhor continue levantando homens assim na sua igreja. E cada um de nós no seu âmbito de vida, na sua esfera de atuação, dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro da família, nós devemos tomar essa palavra para nós, ao anunciar o Evangelho. Porque não só para esses homens que são separados para o ministério da palavra, mas para nós, o Senhor fala: doravante serás pescador de homens. Tá? Nós não precisamos ser separados para esse ofício, nós já somos comissionados para pregar a palavra do Senhor. Nós não precisamos de um convite ou de uma formação especial para, no nosso âmbito de atuação, anunciar a palavra do Senhor. Nós já temos do Espírito Santo do Senhor, nós já temos a sua palavra em nosso coração e devemos anunciá-la. E dessa forma, o Senhor vai estar enchendo a rede daqueles que serão trazidos ao seu reino. Que o Senhor possa nos abençoar e nos estimular com essa palavra, com essa promessa de que o nosso trabalho no Senhor, ele não vai ser vão. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé